Boa noite, meus irmãos. Vamos começando hoje tratamento espiritual, a quarta-feira, o momento da cura. Quando a mediunidade trabalha a nosso favor, os médiuns se concentram na sala da mediunidade e os espíritos de ordem superior vêm até nós para o trabalho de cura, de limpeza espiritual que tanto necessitamos para a nossa saúde. Nós vamos iniciar essa noite com uma pequena oração de agradecimento para que possamos sintonizar nosso coração com a nossa vontade de servir e também de aprender, saindo desse momento de dor e sofrimento para uma nova etapa nas nossas vidas, para a busca da saúde e de tudo que há de melhor em nós. Então, fechando nossos olhos, vamos sintonizando com o nosso Mestre amado Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco nesse momento, que Ele possa, através do nosso coração, da nossa mente, das nossas mãos, agir caridosamente a favor de todos nós. Obrigado, Senhor. Tua presença é fundamental para a nossa saúde. Sem Ti, não sabemos como nos conduzir corretamente ainda pela vida. Indica-nos o caminho e seguiremos, cheios de esperança e de amor no coração. Graças te damos, Mestre, hoje e sempre. Então, hoje a gente deve começar um ciclo de palestra onde a gente vai falar na família. Não vai ser a primeira vez que a gente aborda esse tema aqui, mas isso tem uma razão. Não há entre nós um tema tão caro, tão necessário para o nosso dia a dia como o entendimento do nosso papel na família, o entendimento da grandeza da família na nossa caminhada. O ciclo de palestras começa hoje com essa primeira palestra falando sobre a escola do coração, que é a família, né? Então, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que a família, né, é uma necessidade da vida social, é uma necessidade de todas as almas que caminham na Terra. Deus não faria, não nos colocaria em sociedade se não fosse necessário que isso servisse ao nosso crescimento coletivo, nosso desenvolvimento como personalidades que somos no caminho de volta ao nosso lar junto a Ele, né? Então a família é a primeira escola que onde a gente vem aprender a necessidade desses laços sociais, é como se comportar em sociedade, e talvez seja o primeiro lugar onde a gente, nessa existência, seja apresentado a Deus, a Jesus, e normalmente a nossa mãe é a condutora disso, porque normalmente é ela que nos ensina a nossa primeira oração. Tá? Só por isso a gente já veria aí a importância da família na vida de cada um. Então, Allan Kardec nos aponta lá no Livro dos Espíritos, em diversas perguntas, alguns temas que a gente vai abordar hoje. O primeiro, ele lembra que Deus fez o homem para viver em sociedade. Se fosse de maneira diversa, a gente viveria um em cada ponto, não teria contato com outros irmãos de caminhada e seria extremamente difícil para nós a vida de uma forma normal. Hoje em dia, dentro da sociedade, com a divisão do trabalho, com a divisão das tarefas que cada um cumpre, a gente acorda de manhã, vai à padaria,
compra o pão que vai nos alimentar, vai ao mercado, vai ainda, quem come a carne dos animais, vai no açougue e compra a carne que foi preparada para consumo nosso, né? E assim a sociedade parece um grande organismo, como o nosso corpo, onde cada sistema nosso nos ajuda no nosso dia a dia. O sistema respiratório alimenta de oxigênio o nosso corpo, o coração bombeia o sangue para todo o corpo, levando alimento a todas as partes do nosso corpo. Assim é a sociedade. Nós somos peças de uma grande engrenagem viva. E Deus quis assim para que a gente, na cooperação entre uns e outros, a gente pudesse crescer. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os da família, mais apertado, tornam os primeiros. Por quê? Porque é na família que a gente vai aprender a como conviver na sociedade. Não há como a gente viver em sociedade se a gente não tem esse primeiro contato dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, a gente aprende como vai ser. Uma família violenta vai entregar para a sociedade um filho, um novo membro, tão violento quanto os outros. Não vai ser diferente, dificilmente o é. Agora, uma família amorosa, uma família trabalhadora, vai entregar um filho trabalhador, um filho amoroso, para fazer parte da nossa sociedade, para fazer parte do nosso dia a dia. Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece hoje na nossa sociedade. Então, Kardec faz um apontamento, os espíritos que falaram com Kardec fazem esse apontamento para que a gente tenha a noção exata da importância da paternidade, da maternidade dentro do nosso dia a dia, tá? E do papel da família, porque é na família que a gente vai reencontrar espíritos que nos acompanham há muito tempo. E ao mesmo tempo, vamos reencontrar espíritos que a gente não tem essa afinidade, que a gente não tem essa proximidade, mas que dentro da família a gente tem a oportunidade de corrigir antigos enganos, de aprender a conviver e amar, porque o maior mandamento, segundo Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo também é igual ao primeiro, amar o próximo como a ti mesmo. Como a gente vai poder amar o próximo se a gente não ama aquele próximo que veio como nosso irmão, que veio às vezes como nosso pai, ou nossa mãe, ou um parente de uma forma geral, tão próximo de nós? Então, a família é um núcleo que vai nos levar a trabalhar esses sentimentos, reapertar laços que foram rompidos, mas ao mesmo tempo também criar novos laços de amor e de perdão, muitas vezes esquecidos no nosso dia a dia. Bom, Joana de Ângeles lembra, lá no livro Após a Tempestade, que a família é abençoada escola de educação moral e espiritual. É uma oficina. E realmente ela é. Porque é lá, é dentro da família que a gente trabalha todos esses caracteres que a gente vai levar depois pelo resto da vida. Vocês entendem que não há como a gente simplesmente esquecer aqueles ensinamentos que a gente tem dentro do lar, né? Então,
esse trabalho de preparação dos filhos é como se fosse uma oficina de trabalho, onde os pais e os próprios filhos vão pouco a pouco aprendendo e lapidando aqueles caracteres que são necessários para o desenvolvimento sadio de cada um. Tá? Então, essa lembrança de Joana de Ângeles vem bem a reforçar a ideia que a gente está procurando passar. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele responde a seguinte pergunta, segundo o entendimento que hoje está muito mais próximo de nós. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A gente está vendo isso aí hoje. A gente fala assim que a sociedade está em desagregação, que a vida não tem mais valor, que os valores estão sendo cada vez mais corrompidos, mas a gente, se olhar bem, vai identificar que a família, como um núcleo, ela já não é mais como antes, já não tem mais a força e a direção que era dada antigamente. Tá? Então, Kardec, o espírito perguntado, responde a Kardec. Uma recrudescência do egoísmo seria esse relaxamento dos laços de família. Se deixa um filho ir para qualquer lado, se deixa um pai, deixa para trás o lar sem tomar consciência do que ele está deixando para trás, o que vai acontecer é exatamente isso. O egoísmo vai tomar uma dimensão muito maior e, muito mais do que isso, os vícios, o desregramento de uma forma geral vai se tornar maior, trazendo mais prejuízo social e individual, porque não há como a gente entender a sociedade sem entender o indivíduo também. Então, lá dentro da família, é que a gente tem o primeiro santuário abençoado, que mostra a bondade de Deus. Por quê? A nos esperar, a preparar todo o ambiente que a gente verá, está pai e mãe. Né? E eles lutam, trabalham para quê? Para fazer exatamente a edificação de um lar que vai dar continuidade à nossa jornada, e muito mais do que isso, ele vai trazer, se a gente souber trabalhar, se eles souberem trabalhar, uma firmeza muito grande. No livro Espírito da Família, né, os Espíritos deixam dito para nós que o lar é um santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão. É aí que te avistas com adversários de ontem, convertidos em parente próximo, e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. Então, essa é a grande bondade de Deus, que a gente possa realmente tornar a nossa jornada produtiva nessa vida. Afinal de contas, para que a gente reencarna? Para que a gente vem à vida? Será para desfrutar de uma colônia de férias ou será para o nosso aprendizado? Será que a gente quer vir aqui só por prazer ou a gente vem para se tornar cada vez melhor? Por que a gente vai à escola? Vocês já pensaram nisso? Então, seguindo, a formação da nossa família. Será que a nossa família, né, ela é composta só de pessoas que a gente ama? De onde é que vêm essas pessoas? Né? E aí a gente, buscando essa informação na literatura espírita, a gente tem a seguinte informação. De todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade,
nenhuma, talvez, mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Formam famílias os espíritos que a analogia, que a semelhança dos gostos e a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Ou seja, aqueles a quem amamos, a gente gosta de andar com quem gosta, com quem nos faz bem. Tá? Então, as famílias, em primeiro lugar, elas prezam por isso. Tá? Reunir aqueles espíritos que têm objetivos semelhantes, aqueles que trabalham por objetivos que são próximos e, pelo tempo, pelo contato que têm, se afeiçoaram. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Isso que quer dizer essa frase. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, em outras existências, né, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando daí as famílias unidas e homogêneas. Então, mesmo no mundo espiritual, a gente já tem grupos muito próximos que vêm nos acompanhando, existências de existência em existência, fazendo com que a gente possa, pela proximidade, pelo amor que a gente compartilha uns com os outros, se ajudar ao crescimento, a uma busca de uma vida melhor. Né? Mas também existem situações que a gente merece ver, porque a gente encontra famílias muito unidas, mas ao mesmo tempo outras nem sempre são tão unidas assim. Então, a gente encontra lá em Emmanuel, no Consolador, o seguinte trecho: permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre esses grupos mais homogêneos, né? A fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para esses a prova e a tarefa a desempenhar. Ou seja, muitas vezes a gente recebe no nosso núcleo familiar espíritos que não são tão próximos de nós, que a gente teve divergências no passado, ou que não são adiantados ainda, não estão no grau de adiantamento que a gente desfruta, ou naquele momento que a gente vive, mas eles vêm até nós para que a gente possa compartilhar com eles aquilo que a gente já conseguiu, aquilo que a gente já tem agregado a nós, a aprender a fraternidade, aprender perdão, aprender humildade, coisas que a gente ainda está em aprendizado, mas que já conhece algumas letras a mais, que nos permitem, sim, que a gente comece a trabalhar essas ideias e esses conceitos com quem ainda não tem. Tá? O Instituto da Família é organizado no plano espiritual. Antes de projetar-se na Terra, a pergunta, né? E Emmanuel responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, qualquer família, qualquer agrupamento, ele já é pensado, já é trabalhado antes da nossa encarnação. Ele é trabalhado no mundo espiritual, projetado para que a gente possa levar adiante. Então, vocês imaginem que o nosso planejamento de vida é a construção daquela família, de trazer espíritos para partilhar conosco do progresso e do bem que a vida pode nos trazer, e de repente a gente abandona essa oportunidade.
a gente não aceita mais compartilhar com eles aqueles momentos. A gente está perdendo uma boa parte da finalidade da nossa existência. Então, muito equilíbrio no momento que a gente começa a vida familiar, escolhendo bem, né, a todo momento as nossas atitudes, aquilo que a gente vai compartilhar com todos. Então, como a gente viu, não é só um tipo de família que existem vários tipos, né? Kardec, ele divide em duas espécies de família. Tá? Primeiro, famílias pelos laços espirituais e, de outra maneira, famílias pelos laços corporais. Ou seja, essas famílias pelos laços espirituais são aquelas espíritos que já têm afinidade há muito tempo, que já vêm encarnação em encarnação, compartilhando papéis, ora um filho, ora um pai, ora um primo, um tio, e vão assim se estimulando cada vez mais a seguir à frente. Né? E essas famílias são as famílias por laços espirituais, enquanto outras ainda acontecem, né? São aquelas famílias por laços corporais em que uma situação fortuita aproximou pessoas que não têm ainda condições de compartilhar essa ideia, que não se perdoaram ainda, que ainda não conseguem ir adiante de onde estão. Tá? E essas são as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, as de laços espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, ou seja, seguem adiante, continuam cada vez mais unidos no propósito de evolução, né? Através das várias migrações da alma, através das várias encarnações. As segundas, ou as famílias por laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na própria existência. Não é difícil a gente encontrar famílias, pessoas que se originam em famílias que simplesmente irmão não gosta de irmão, não gosta de pai, e se afastam, buscam na distância resolver um problema que deveria ser resolvido no núcleo familiar. Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo esses conceitos das famílias. Né? Como é que se preparam as famílias na Terra? Tudo tem um ciclo natural. Hoje em dia, a gente está vivendo uma época um pouco diferenciada, mas mesmo assim, existe um ciclo. Se vocês olharem na entrada do Anjo Gabriel, na entrada do nosso salão, existe uma mangueira belíssima. Ela dá uma manga saborosa e por essa época, eu não sei se ela ainda está tapada de manga, mas na época da manga ela fica tapada de manga. E aí, se eu quiser ter uma mangueira semelhante àquela, eu vou ter que pegar um fruto, pegar a semente dela e plantar. E esperar que ela dê, que ela dentro do ciclo natural de crescimento venha a produzir. A família também é assim. Ela começa com um namoro, né, que é a fase de conhecimento entre o casal, passa para o noivado, que seria como um estágio do casamento, já não existe mais hoje em dia da forma como era antigamente, né? Mas antigamente era assim. Noivado a gente conhecia, compartilhava a preparação do lar, né? Os noivos já iam trabalhando a ideia de onde morar, que móveis que comprariam e tudo mais, né? Compartilhando às vezes até a conta bancária para que
já o trabalho do casamento começasse ali naquele momento. Então, namoro, noivado e casamento, casamento, o entrelaçamento mesmo. Tá? E aí, dentro do casamento, começa a, o grande ciclo da vida familiar. Vem o nascimento dos filhos, a infância, a adolescência, a idade adulta, né? Chega para os pais a velhice e a morte. E todo esse ciclo de vida ele é vivido coletivamente. O pequeno que começa a viver já percebe a velhice e a morte no tratamento que ele tem com os avós. Né? Mais tarde, essa mesma, esse mesmo ensinamento vai orientar ele no tratamento dos pais, quando chegar a época deles de velhice e de morte. Tá? E cada uma dessas fases aí tem uma característica que vai sendo compartilhada por toda a família. Ninguém, não tem pai que não viva a infância com os filhos. Adolescência, é, que a gente chama às vezes de aborrecência também, que é uma época de explosão dos hormônios, de chegada próxima da vida adulta, né, dos jovens também, é uma fase que marca muito dentro da família e todas elas necessitam do acompanhamento e da preparação dos pais para cada passo desses aqui. E aí, como é natural também, é, se a gente não botar água na nossa planta, na nossa, se a gente não preparou uma terra é, bem, é, digamos assim, bem preparada para receber a mangueira, ela não vai adiante. Não bota água, ela vai secar. Tudo isso é necessário para a vida se manifestar. Na família não é diferente. Né? Às vezes, nosso casamento adoece. Né? Essa doença que ataca a família, ela tem que ser tratada sempre com muita tranquilidade e com empenho. É, na Terapêutica de Emergência, que é um livro espírita, é dito o seguinte: é comum observar-se que o casamento promissor repentinamente adoece. Desvelam-se impressos dos cônjuges no rameirão do cotidiano. Ou seja, começa a acontecer problemas de adaptação. É muito comum isso. Por mais que a gente conheça aquela pessoa, esteja afinada com aquela pessoa que a gente vai compartilhar o lar, a gente tem diferenças, a gente tem é, muitas coisas que não são compatíveis, né? E que a experiência da vida vai nos ensinar a repartir, a, a entender e conseguir avançar no casamento. Mas outras vezes, por dureza nossa, a gente não consegue é, ter essa ideia, trabalhar dessa maneira. Tá? Então, conflitos, moléstias, desníveis, falhas de formação e temperamento sempre vão levar a esse tipo de doença. Ocorre que a família é um núcleo de maior importância no organismo social. Quando se desajusta, a sociedade se desorganiza. Quando se estiola, a comunidade se desagrega. Quando falha, o grupo que dá origem sucumbe. Muito comum, a gente está vendo isso aí todo dia. Santuários dos pais, escola dos filhos, oficina de experiência, o lar é a mola mestra que aciona a humanidade. O que fazer então? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o exercício do bem no lar. Ou seja, não dá para ficar inerte dentro de casa, não dá para deixar que as coisas aconteçam sem que a gente participe.
E os filhos são parte disso, todos nós somos parte disso. A arrumação da casa, que às vezes é tão difícil para a mãe que chega cansada do trabalho, se ela não for compartilhada pelos filhos, que tem algum tempo a mais para fazer isso, fica muito difícil e sobrecarrega alguém. E isso traz um clima que não é bom. Então, aprender a participar desde cedo faz muito bem a nós. E isso tem um ganho adicional, né? Porque em sociedade, quando a gente vai compartilhar a vida com outras pessoas, num grupo de trabalho, numa escola, e a, a pessoa que está compartilhando ela é participativa, é, é como se essa participação ajudasse a todo mundo e trouxesse uma luz sobre aquilo que está se fazendo, aquilo que está se trabalhando. A oração também é extremamente necessária. Esse momento de oração em família, importantíssimo. O Evangelho no lar é uma fonte de limpeza. A gente muitas vezes trata da limpeza material da casa, mas esquece que a casa precisa ter uma limpeza espiritual, né? A humildade e o entendimento também são coisas que a gente pode aprender e deve aprender dentro do lar. É sempre necessário a gente desenvolver essas qualidades, porque elas vão nos fazer avançar e muito na vida. Tá? Então, exercitemos desse modo o amor e o serviço, a humildade, o devotamento no templo familiar, à frente dos nossos amigos ou adversários do pretérito, no passado, né? Transformados hoje em nossos parentes ou em nossos filhos, e estaremos alcançando, nos problemas da eternidade, a mais alta e mais sublime equação. Então, para encerrar por hoje, vamos lembrar o Cristo, né? Essa passagem que está lá em Mateus, né, no capítulo 22, onde ele diz, ele nos lembra uma parte muito importante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e primeiro mandamento. E aqui temos o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E é isso mesmo. Quem será o nosso próximo se a gente não consegue nem ver, nem amar aquele que foi colocado com laços tão fortes que o sangue torna eles maiores, né, ao nosso lado? Como amar o próximo? Então, por hoje nós vamos ficando aqui. Semana que vem a gente segue com mais um capítulo desse tema de família, ok? Uma boa noite a todos e fiquem com a segunda parte dos nossos trabalhos.